Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Mais uma vez é uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse e nós vamos estudar hoje sobre a quinta igreja, a igreja de Sardes. Então fique conosco até o final desse vídeo, tenho certeza que vai ser uma grande bênção, você vai aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E se caso você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas possam ser incentivadas a estudar a Palavra de Deus conosco. Então, após a vinheta, nós iremos estudar sobre a quinta igreja do Apocalipse, a igreja de Sardes. Muito bem, meus amigos, então vamos dar início aqui ao nosso quinto estudo, a quinta igreja, a igreja de Sardes. Nós já estudamos sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo, Tiatira, e todos esses estudos estão na playlist que foi criada no nosso canal. Vou deixar o card aí na descrição do vídeo, para que você possa acessar os outros estudos que nós fizemos, se caso você não assistiu algum, e assim você possa assistir na sequência cada um desses estudos e se aprofundar cada vez mais na Palavra de Deus. A igreja de Sardes, ela está lá em Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 1 até o verso 6. Então, nós fechamos o capítulo 2 com a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes abre o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Como a gente vem comentando aqui em todos os vídeos, cada uma dessas igrejas, cidades, que eram ali na época do apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, essas cidades elas pertenciam à região da Ásia Menor, que era dominada pelo Império Romano. Então Sardes, assim como todas as demais cidades e comunidades cristãs, igrejas que ali tinham, ela estava dentro desse contexto. Era uma província do Império Romano e essa cidade de Sardes também era uma cidade dominada pela idolatria e lá eles tinham um templo de culto ao deus grego Ártemis. Então eles cultuavam esse deus, adoravam esse deus. Isso era uma prática relativamente comum naqueles tempos em que o Império Romano dominava o mundo. O mundo ele era imerso numa cultura de politeísmo, de idolatria e de adoração a esses deuses falsos. Então, só para a gente relembrar que cada uma dessas igrejas, elas representam períodos da história do cristianismo, desde os dias de João, desde os dias dos apóstolos, desde os dias de Cristo, até a volta de Jesus. Isso a gente vem reforçando em todos os vídeos aqui. Então, o período da igreja de Sardes, ele corresponde do ano 1517 até o ano de 1798. Esse é o período desta quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Então, a carta que Jesus Cristo, que é o autor dessas cartas, João escreveu, né, mas o autor é o próprio Senhor Jesus Cristo. O João apenas prescreveu ali, né, o que Cristo estava dizendo. Tem elementos que servem para o contexto imediato ali da época de João, né, para a igreja de Sardes e todas as demais igrejas, porém profeticamente, simbolicamente, representariam esses períodos do cristianismo desde os dias de João até a volta de Jesus. Então, o período da igreja de Sardes corresponde do ano 1517 a 1798. O que aconteceu nesses períodos? O ano de 1517 nós já comentamos no vídeo anterior, onde estudamos a igreja de Tiatira, corresponde ao início da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, um monge agostiniano, católico, ele começou a estudar a Palavra de Deus, em especial o livro de Romanos, e ali ele entendeu que a salvação, o perdão dos pecados, é somente pela graça, mediante a fé. E ele passou então a pregar essas doutrinas, pregar essas verdades bíblicas, e ele pretendeu então fazer uma reforma na igreja, porque naquele momento a igreja ela fazia a prática da venda de indulgências, que era um documento que conferia perdão aos pecados das pessoas, e foi justamente contra isso que Lutero protestou. Então, no dia 31 de outubro de 1517,
ele afixou na igreja, na porta do castelo igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a venda de indulgências. E ali ele passou então a iniciar esse movimento de reforma na igreja. Então, o período da igreja de Sardes marca do ano 1517, onde começa a reforma protestante, e vai até o ano de 1798. O que aconteceu no ano de 1798? Nós temos o fim do período de supremacia papal, que duraria 1260 anos, onde o papado, o bispo de Roma, o Papa, ele atinge o seu auge do seu poderio eclesiástico, político, a sua influência no mundo, como o líder supremo ali da igreja. Então esse ápice ele vai ser atingido ali em 1798, quando Napoleão Bonaparte, e no contexto ali da Revolução Francesa, um general de Napoleão chamado Berthier, ele invade a Capela Sistina e prende o Papa Pio VI, no ano de 1798. Então esse evento marca o fim da supremacia papal, quando o Papa ele perde então todo o poder que ele tinha, a Igreja Romana também perde todo o poder que ela tinha. E ali a gente entende que este evento é o que está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 3, que diz que a besta que emerge do mar, que nós entendemos por ser Roma papal, tá? Ela sofreu uma ferida mortal, mas essa ferida foi curada. Então essa ferida mortal nós entendemos que é justamente esse evento que ocorreu em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão através ali do seu general Berthier. Esse período de 1260 anos, lembra que nós estudamos na igreja de Pérgamo e também na igreja de Tiatira, que ele iniciou-se no ano de 538. Foi através de um decreto de Justiniano, imperador romano oriental. Ele assinou o decreto promovendo o bispo de Roma a chefe da igreja, o cabeça da igreja, e ali começa o início do período de supremacia papal. Então esse período vai até 1798. São os 1260 dias em que a igreja foi perseguida. A igreja cristã verdadeira foi perseguida pelos próprios cristãos, liderados pelo Papa. Então todos aqueles como Lutero, por exemplo, e outros reformadores e outros cristãos piedosos que estudaram a Bíblia e entenderam que aquilo que a Igreja Romana ensinava não estava de acordo com a palavra de Deus, eles foram perseguidos e muitos deles foram mortos, foram martirizados. O próprio Lutero só não morreu por um milagre de Deus, porque ele foi convocado ali pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Inquisição, e por pouco ele não morreu. Então esse período de 1260 dias, ele ocorre 7 vezes na Bíblia. Nós podemos ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 6, está escrito o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, a mulher aqui é a igreja, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então esses 1260 dias é esse período de 538 a 1798. Então o fim desse período ele está localizado aqui na igreja de Sardes. Feito essa introdução, vale lembrar também que as cartas elas têm uma estrutura em comum, uma apresentação, um elogio, um conselho, uma reprovação, uma promessa. Não necessariamente nessa ordem, mas todas as cartas possuem essa estrutura em comum e a carta de Sardes também. Então vamos fazer a leitura lá em Apocalipse no capítulo 3, dos versos 1 ao verso 6. É importante que você esteja com a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura comigo desses textos. Então vamos iniciar aqui a leitura dos textos, começando no verso 1, Apocalipse capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Então aqui Jesus ele se apresenta, ele faz a sua apresentação
Nos versos 2 e 3, ele mistura ali partes de conselho e partes de repreensão. Então vamos ler, o verso 2 diz o seguinte: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. No verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. No verso 4, Cristo faz ali um elogio, né? Ele diz: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E aí no versos 5 e 6, ele faz a promessa, né? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E o verso 6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui está a carta à igreja de Sardes, com todos os itens aqui que eu mencionei para vocês: a apresentação, a repreensão, conselho, o elogio e a promessa. Então aqui a gente já começa a perceber alguns detalhes que vão se encaixar nesse período em que a igreja passou, de 1517 a 1798, que foi o período onde iniciou a Reforma Protestante, e o período de 1798 terminou com a prisão do Papa Pio VI em Roma e o fim da supremacia papal. Veja que eu estou aqui com o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, que é esse material que traz muitas informações assim muito interessantes. É um material que você pode inclusive adquirir ele no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a livraria oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São, se eu não me engano, são 9 volumes e contém ali o comentário de toda a Bíblia, de toda a Palavra de Deus. Aqui está dizendo que algumas décadas depois do início da Reforma, as novas igrejas passaram por um período de fortes controvérsias doutrinárias. Então, quando Lutero começou a Reforma lá em 1517, aos poucos, algumas verdades da Palavra de Deus que foram lançadas por terra durante tantos anos, elas começaram a voltar à luz. Então, esses reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, eles foram criando, né, essas doutrinas, ou na verdade reforçando doutrinas que já estavam da Palavra de Deus e estavam esquecidas, só que houveram ali grandes controvérsias, né? Então, aqui o comentário diz que com o tempo as diferenças de opinião foram resolvidas adotando credos definitivos que tendiam a desestimular a busca por verdades adicionais. Então, cada igreja ali protestante foi criando o seu credo definitivo e meio que se acomodaram ali naquilo, né? Então, deixaram outras verdades sem ser restauradas, que precisavam ser restauradas. A gente pode imaginar que depois de tanto tempo de apostasia, de afastamento da verdade, a verdade aos poucos ela foi sendo trazida de volta e foi um processo, digamos assim, lento e gradual. E a gente vai entender depois, quando nós estudarmos a carta à Igreja de Filadélfia, que verdades que a Reforma Protestante não havia trazido à tona de volta, que estavam na Palavra de Deus e que eram importantes, elas foram trazidas depois no período da Igreja de Filadélfia, que vai pegar de 1798 a 1844. Então aqui no verso 1, né, quando Cristo se apresenta, ele diz: conheço as tuas obras que têm nomes de que vive e estás morto. Ou seja, apesar de se começar ali a Reforma Protestante, veio a Contra-Reforma da parte do catolicismo. Então muitos foram perseguidos e mortos durante esse período, martirizados nas fogueiras e torturados, enfim, perderam seus bens. E realmente foi um período assim, de muita luta para a igreja. E além disso também, conforme o poder, né, da igreja romana foi diminuindo, foi entrando no seu lugar a questão do racionalismo. Aqui no comentário diz o seguinte: outro fator importante que contribuiu para a apatia em relação às coisas espirituais foi o racionalismo
nos séculos 17 e 18. Apoiados em descobertas científicas, muitos eruditos começaram a crer que as leis naturais eram suficientes para explicar o funcionamento do universo. Com frequência concluíram que a principal função de Deus neste mundo foi a de uma causa inicial e desde esse princípio, né, esse primeiro ato da criação, o mundo vinha funcionando de maneira mais ou menos independente. Então aqui o que diz o comentário bíblico, que nos séculos 17 e 18, essas ideias de racionalismo, cientificismo, ficou muito em voga naquela época. Inclusive havia até um filósofo francês chamado Voltaire, que ele popularizou uma corrente filosófica chamada deísmo, onde eles criam exatamente no que está escrito aqui, que Deus foi a causa inicial, porém ele apenas criou o mundo, criou o universo e deixou funcionando ali através das leis naturais, e o próprio Deus não interferia nessas leis naturais. Era isso que eles criam naquele tempo. Isso também contribuiu para um momento de apatia espiritual da igreja de Sardes, né? O período de 1517 a 1798. Aqui, só concluindo a leitura do comentário bíblico, eu estou lendo o volume 7, diz o seguinte: os intelectuais perceberam a eliminação da reflexão teológica independente em vista das reformas rígidas da ortodoxia protestante e se voltaram, em alguns casos, para o racionalismo filosófico. O racionalismo produziu idealismo elevado e pensamentos louváveis em campos como a ciência política e o humanitarismo, ou seja, a ciência avançou e foi, até certo ponto, muito benéfica para a humanidade, né? Porém, quando aplicados à religião, seus pressupostos contribuíram para a frieza espiritual, que caracterizou grande parte do protestantismo nos séculos posteriores à Reforma. Então, aquela força que a Reforma iniciou-se lá em 1517, ela foi perdendo, né, a sua força por conta dessas divisões doutrinárias que haviam nas igrejas protestantes, né, por Calvino, Lutero e outros protestantes, outros reformadores, e também após a perda ali do poderio de Roma, veio então essas correntes filosóficas, o cientificismo, o racionalismo. Isso também contribuiu para a frieza espiritual. Por isso então que aqui a gente vê no verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então aqui Cristo está dando um conselho, né? Se lembre das coisas que você tem aprendido da palavra de Deus, procura guardar isso. E se você tem perseguição de um lado, se você tem divisões doutrinárias de outro, se você tem o secularismo, o racionalismo, a ciência tentando tomar o lugar da fé, da religião, procura não se deixar levar por essas correntes todas, né? Realmente ser cristão nunca foi fácil, né? No período em que nós vivemos hoje, você tem também diversas questões aí que acabam colidindo, batendo de frente com a nossa fé. Hoje também o relativismo, né? A questão de você rebaixar a palavra de Deus a um livro de sugestões, né? Hoje os cristãos, infelizmente, não estudam mais a Bíblia, não leem mais, não se aprofundam mais na fé, nos pilares da nossa fé que estão na palavra de Deus, e acabam se deixando levar por todo o vento de doutrina, e você vê coisas absurdas acontecendo no meio cristão. Então você vê que cada uma dessas igrejas tem preciosas lições para nós hoje também, né? Mas no verso 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo. Aqui a questão do andar de branco, né, tem relação com a fé em Cristo, a justiça de Jesus. Então, em todos os períodos, Deus teve um povo fiel, guardador da sua lei e obediente à sua palavra, e que tem a fé em Cristo Jesus. E esses também são encontrados nesse período da igreja de Sardes, né, de 1517 a 1798.
E é exatamente o texto que nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 12. E no verso 17, quando a gente lê também no capítulo 12, verso 17, diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o dragão, assim como ele sempre se irou contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então você tem fé de um lado e obras, né, que andam juntas, fé em Cristo e guarda os mandamentos, essas coisas não se separam, você também tinha no período da igreja de Sardes. E você tem hoje também no nosso período. Hoje nós estamos vivendo os dias da igreja de Laodiceia. A gente ainda vai estudar a igreja de Laodiceia e a gente vai aprender um pouco mais a respeito disso. Mas aqui a promessa de Cristo é para aqueles que mantêm a fé em Cristo, a guarda dos mandamentos, né, a obediência através da fé em Jesus. Ele diz que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Então essa é a promessa de Cristo para a igreja de Sardes e a promessa de Cristo para nós hoje. Independente das perseguições, das lutas, das dificuldades que a gente enfrente, que nós possamos nos apegar a Cristo com fé e caminhar ao lado dele sempre, buscando força e poder para guardar os seus mandamentos e viver uma vida de santidade ao lado da palavra de Deus, ao lado da verdade. E com certeza nós receberemos a coroa da vida no fim. Independente das lutas e perseguições que a gente venha a enfrentar, Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então que nós possamos nos apegar a essa promessa e todos os dias lutar para permanecermos ao lado de Jesus. Então eu agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Na próxima semana nós iremos estudar a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Então, que Deus possa abençoar você, que você, se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe também, para que assim outras pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.